Eu queria trazer aqui uma baita novidade de um projeto que, em parceria aqui com a Jovem Pan, a gente vai estrear em grande estilo logo mais assim que terminar o Morning Show, que é uma entrevista exclusiva na tela aqui da Jovem Pan, no YouTube da Jovem Pan News, com o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., E eu tive o prazer de conduzir esse papo lá em Washington, D.C., e o próprio fez revelações super interessantes, inclusive sobre um lado do seu chefe hoje, seu chefe Donald Trump, que pouca gente conhece. Aqui como um aperitivo aqui da própria entrevista que a gente vai estar soltando assim que terminar o Morning Show, convocando todo mundo para ir direto para o YouTube da Jovem Pan News e conferir lá na íntegra esse papo que vale a pena a gente ressaltar aqui, um golaço da Jovem Pan, primeira entrevista de um membro do primeiro escalão do governo americano, ainda mais com toda essa tensão, é a Jovem Pan na dianteira, na vanguarda e propondo um conteúdo diferenciado. Vamos conferir. Eu aceitava o retrato feito pela grande mídia dele, como alguém meio bombástico, alguém narcisista, que não lia livros, ignorante em muitos assuntos, um sujeito impulsivo. E eu encontrei alguém completamente diferente disso. Alguém extraordinariamente empático, que pensa nas outras pessoas e nos impactos. Já falei sobre o fato de que toda vez que ele menciona a guerra na Ucrânia, ele menciona as baixas em ambos os lados do conflito. E sempre que ele fala sobre quase qualquer questão de consequências, ele fala sobre os impactos sobre os seres humanos. Ele se importa com as pessoas. Ele é gentil e seus relacionamentos pessoais, ele tem sido muito, muito gentil comigo, com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. E também ele é extraordinariamente experiente. E ele é um estudante de história, certo? Sim, ele é um estudante de história. Eu estava num avião com ele uma vez e ele estava falando sobre o Oriente Médio. Ele me pediu um pedaço de papel e acabou desenhando um mapa perfeito do Oriente Médio. Ele tem uma caligrafia muito boa, inclusive, com todos os países e a força militar de cada um deles precisamente definidos. E isso é algo que não se encaixa na narrativa pública sobre o presidente Trump. Muita coisa que ele faz pode parecer impulsiva, mas se você olha para o bem a longo prazo para o nosso país, não é bom ter um déficit comercial de 1,2 trilhões de dólares por ano. Isso é existencial. Não podemos continuar assim. E as tarifas, algumas pessoas podem dizer, né? Bem, ele deveria ter feito isso ao longo de mais tempo, né? Distribuir as tarifas. E o presidente Trump sabe que ele tem apenas 4 anos e que a maioria das coisas que ele realiza será em seu primeiro ano. E então ele está agindo muito, muito rápido. Isso é verdade em todas essas questões. Ele sente uma urgência, ele age rapidamente, age de forma decisiva e sabe o que quer. E eu respeito isso nele. Eu acho que ele está olhando para o bem a longo prazo da América, o que pouquíssimos políticos fazem. Tá aí, pessoal, um trecho do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., ele que vem de uma das dinastias políticas mais lendárias da história americana. O pai dele era o icônico senador nova-iorquino, o Bob Kennedy, que foi brutalmente assassinado em 1968, e ele é sobrinho do próprio presidente Kennedy, o 35º presidente americano John F. Kennedy, que também foi brutalmente assassinado em 1963 em Dallas. Talvez seja um dos eventos políticos mais definidores da história da humanidade. Então, é alguém que cresceu com a tragédia pessoal ali nos laços familiares e com vários sonhos interrompidos, mas foi um grande ativista ambiental por muitos, muitos anos. Conseguiu processar e rendeu vitórias históricas contra grandes empresas multinacionais, indústrias poluidoras. Era altamente celebrado ali junto à esquerda americana e aos democratas. Mas houve um momento ali de divisor de águas que foi principalmente a pandemia da Covid-19, que ele teve uma postura, Mano Ferreira, um pouco mais contestadora dos consensos que estavam postos. A gente lembra toda a paranoia generalizada em todos os sentidos na sociedade, né? E ficou por muitos taxado ali como anti-vacina, questionando propriamente a efetividade das vacinas em algum momento. Isso rendeu vários rótulos hostis contra ele. Mas eis que, num movimento que pegou muitos de surpresa, o próprio foi candidato ali à presidência em 2024, tentou, pelo Partido Democrata, historicamente alinhado à família dele,
foi sabotado internamente pelo partido, pelas regras ali contra um presidente em exercício, Joe Biden, foi candidato independente até a última hora, apoiado Donald Trump, o que muitos analistas consideram que pode ter sido divisor de águas para o Donald Trump ter vencido aquela eleição. Você me permite, Marinho, fazer só um complemento? Para quem não sabe, o atual secretário de Saúde norte-americano tem também uma campanha muito interessante, a gente discutia isso antes do programa a começar, de uma mudança dos parâmetros de como o povo americano enxerga a questão da saúde lá. É mudanças, apostar numa questão mais saudável, natural. E ele tem um logo muito catchy, que é muito interessante, muito chama muita atenção, que é o MAHA, Make America Healthy Again. Ou Faça a América Saudável Novamente. Exatamente, que é uma brincadeira ali com o MAGA. Isso. Quem não sabe, o Make America Great Again. Exatamente. Então essa aliança improvável está rolando e, só para vocês terem uma noção, o orçamento dele é de 1,8 trilhões de dólares, o PIB brasileiro é 1,9 trilhões de dólares. Então, realmente uma responsabilidade colossal. E é o desafio da vida dele, como ele diz na entrevista, vários bastidores, uma discussão realmente muito interessante que eu convoco todos vocês no YouTube, na tela aqui da Jovem Pan, a conferirem no YouTube da Jovem Pan News, logo após aqui o programa, e também à meia-noite na tela aqui da nossa Jovem Pan News na TV, na segunda-feira, tá, pessoal? Segunda-feira, meia-noite, vocês podem conferir também. Então, é isso.